Olá, vou falar um pouco sobre a segunda e a terceira lei da termodinâmica. Na segunda lei da termodinâmica, ela dita quais são as condições existentes para que o calor se converta em trabalho nas máquinas térmicas e em refrigeradores. E as transferências de calor, elas ocorrem do corpo quente para o corpo frio. E isso ocorre de forma espontânea, né? Quando não precisamos de trabalho para acontecer. O que significa dizer que os processos de transferência de energia térmica são processos irreversíveis na segunda lei da termodinâmica. Ou seja, vai acontecer do corpo quente para o corpo frio, ou de temperatura alta para temperatura baixa, e pronto, acabou ali. Diferentemente da primeira lei da termodinâmica, né, onde tinham processos reversíveis, que no caso voltavam ao seu estado inicial. Mas é importante lembrar que na prática mesmo, a gente não consegue fazer esses processos reversíveis. Ou seja, tipo, vamos exemplificar. A gente lança um copo, um prato, um jarro de vidro no chão e aí depois a gente vai reestruturar para fazer voltar ao normal antes. A gente não vai conseguir. Mesmo que a gente junte, né, todas as peças, nunca vai ficar 100%. E também um exemplo muito bom dos processos irreversíveis da segunda lei da termodinâmica é o seguinte. Vamos pegar uma panela de metal, né, uma panela que vai para o fogo, e vamos fazer uma pipoca. Aí vamos misturar o milho da pipoca junto, né, com manteiga, óleo, e misture. Em um determinado momento, a temperatura vai aumentar e o milho que está lá dentro da panela vai estourar, como a gente diz, né? E aí vai nascer a pipoca, vai produzir a pipoca. E aí, em um determinado momento, a gente tira da panela e coloca dentro de uma bacia em cima da mesa. E aí deixa um pouquinho do tempo passar. Nós vamos poder observar que quando a gente tira, quando a gente volta lá, né, que a gente vê, a temperatura do milho, ele voltou ao normal, só que o trabalho que foi realizado não voltou ao início. Então, isso é um belo exemplo que é muito utilizado na segunda lei da termodinâmica, que é um processo irreversível. Nós não vamos conseguir ter o milho novamente, vai ser a pipoca para sempre. E na segunda lei da termodinâmica é utilizado também muito uma grandeza física, que no caso se chama a entropia, que a entropia é uma grandeza física utilizada na segunda lei da termodinâmica, né, que mede a energia que não pode ser usada para realizar o trabalho. Ela pode também ser interpretada como como que pode dizer? Uma medida de desordem do sistema, né? E também quando há muita desordem no sistema, a entropia aumenta, e quando há uma organização das moléculas, né, dos gases, a entropia diminui. E aí nós temos a fórmula da entropia, né, essa aqui que vai estar aqui aparecendo no vídeo, vai ter essa fórmula, que no caso o ΔS é igual à variação da entropia, o ΔQ, ou Q, é a quantidade de calor que foi trabalhado, né, no sistema, e o T é a temperatura absoluta que acontece no processo, né? E aí, antes eu falei que o calor se converte em trabalho em máquinas térmicas e em refrigeradores, né? E existe também duas fórmulas para calcular esse calor ou esse trabalho realizado nas máquinas térmicas. E as máquinas térmicas, elas são capazes de converter o calor em trabalho também, que é uma fonte quente, né? E o restante do calor, ela envia para a fonte fria. E são essas duas fórmulas aqui, que eu vou colocar aqui no vídeo, vai aparecer. Elas são as duas fórmulas que dá para calcular o calor ou o trabalho nas máquinas térmicas, né, que são realizados. Que no caso esse Q, com esse Qzinho aí menor, ele é o calor da fonte quente, que também é medido em joule. O W é o trabalho realizado pela máquina térmica, medido em joule também. O QF é o calor da fonte fria, medido em joule. E se tem duas fórmulas para calcular o calor, existem as fórmulas para calcular os refrigeradores, né? Se existe a fórmula para calcular os calores, não. As máquinas térmicas existem para os refrigeradores.
E nos refrigeradores, que são máquinas que funcionam pelo processo inverso aos das máquinas térmicas, e em que eles removem o calor de uma região com a temperatura mais alta e fornecem uma região com a temperatura mais elevada, né, mais fria. E como isso não é natural ocorrer, ter essas coisas, é necessário que uma máquina realize o trabalho com a energia térmica. E aí, para calcular o número de rendimento desse aparelho, que vai estar aparecendo aqui, vai aparecer duas fórmulas, onde esse Nzinho é o rendimento do refrigerador, o QF é o calor da fonte fria, né, que é medido em joule, esse QQ é o calor da fonte quente, também medido em joule, e esse W é o trabalho realizado pela máquina térmica, né, medido em joule também. Na segunda lei da termodinâmica aparece o ciclo de Carnot, não sei falar novamente. E ele foi desenvolvido pelo cientista Sadi Carnot com o objetivo de identificar o máximo de rendimento que pode ser atingido por um motor térmico, que também opera entre uma fonte quente e uma fonte fria. Independentemente da substância utilizada, o ciclo de Carnot ele é composto de 4 processos descritos no gráfico da pressão versus volume, que eu vou colocar aqui também, como podemos ver na imagem. E no processo 1 do ciclo de Carnot, ele ocorre uma expansão isotérmica, no caso que é um processo em que a temperatura se mantém constante, né? E uma expansão isotérmica reversível, em que o gás realiza o trabalho e adquire uma quantidade de calor da fonte quente. Já no processo 2, né, no ponto 2, segundo processo, ocorre uma expansão adiabática, que no caso é um processo em que há trocas de calor com o meio externo. Em que, já no terceiro processo, ocorre uma compressão isotérmica reversível, em que o gás recebe o trabalho e cede uma quantidade de calor à fonte fria. E no quarto e último processo, no ponto 4, no caso aí que eu acho que vai aparecer, ele ocorre uma compressão adiabática reversível, em que não acontece troca de calor com as fontes térmicas e o gás é aquecido até atingir a temperatura da fonte quente e assim ser colocado em contato com ela, finalizando o ciclo. E isso foi um resumo do que acontece na segunda lei da termodinâmica. Desculpa. Agora nós vamos falar um pouco sobre a terceira lei da termodinâmica. Bom, e na terceira lei da termodinâmica, ela é bem mais curta do que a segunda, né? Porque a gente já estudou muita coisa, entropia, calor, trabalho. Então, a terceira lei da termodinâmica, ela aborda a resistência, a relação existente entre a entropia e um ponto de referência absoluto para determiná-la, e sendo ela o zero absoluto. Ela também afirma que se uma máquina térmica fosse capaz de atingir a temperatura do zero absoluto, todo o seu calor seria convertido em trabalho. E eu esqueci de falar uma coisa da segunda lei da termodinâmica, é que o número de rendimento, né, na prática mesmo, quando a gente vai aplicar essas leis na prática, o número de rendimento na prática sempre é inferior a 100%. A gente não consegue alcançar o 100%. E é uma coisa bem interessante, né? Porque a gente faz vários cálculos com 100%, mas o número de rendimento, nosso Nzinho, sempre será inferior a 100%. E, como continuando aqui, né? Quando uma máquina térmica fosse capaz de atingir esse zero absoluto, a temperatura absoluta, todo o seu calor seria convertido em trabalho, tornando-se uma máquina perfeita. Essa lei ela é calculada com base no limite da entropia, em que a temperatura tende a zero. De acordo com essa lei, quando aproximamos um sistema de temperatura do zero absoluto em Kelvin, a entropia, que é um grau de desordem, né, de um sistema, como a gente estudou na segunda lei da termodinâmica, terá o seu menor valor. Então, a entropia irá baixar. Então, o sistema que será realizado estará com as moléculas mais organizadas, porque a entropia é utilizada num sistema onde as moléculas estão agitadas, bem desorganizadas. Um está aqui, o outro está aqui, sabe? E fazendo com que todos os seus processos envolvidos cessem suas atividades, possibilitando identificarmos o ponto de referência em que é possível determinar a entropia.
No caso das máquinas térmicas, né, ao atingir o zero absoluto, eles conseguiram converter toda a sua energia térmica, né, o calor, em trabalho sem perdas. E também existe uma fórmula para calcular a entropia, ou para calcular a terceira lei da termodinâmica, eu ainda estou na segunda lei. Para calcular a terceira lei da termodinâmica, há uma fórmula, que é essa aqui que eu vou deixar aqui, onde esse limite tende a zero, né? É o limite em que a temperatura tende a zero. O ΔS é a variação da entropia do sistema, que ela é medida em Joule por Kelvin. E o T é a temperatura do sistema que acontece, medida em Kelvin. E também, como a gente utiliza muito a entropia, né, na terceira lei, a gente fala também um pouco sobre a fórmula da entropia, como é que é utilizada. E como eu já falei como é que chama? Na segunda lei, mas eu vou repetir aqui também, vai estar aqui também no vídeo, né? A fórmula da entropia é o ΔS igual ao ΔQ sobre T, onde o ΔS é a temperatura, ou onde o ΔS é a entropia, a variação da entropia, o ΔQ é a quantidade de calor e o Tzão é a temperatura. E a variação da entropia é medida em joules por Kelvin, a quantidade de calor é medida em joule e a temperatura sempre é medida em Kelvin. Nas 3 leis da termodinâmica, a temperatura sempre vai ser medida em Kelvin. E aí você deve estar se perguntando, mas onde a gente pode aplicar essa terceira lei da termodinâmica? Ela é mais difícil de ser aplicada porque o zero absoluto ele nunca foi alcançado nos laboratórios, fazendo com que a terceira lei da termodinâmica ela seja sempre uma lei teórica. Sendo assim, nós não conseguimos aplicar ela, né? Nós não temos aplicações da terceira lei. Contudo, caso fosse alcançada essa temperatura, as máquinas térmicas teriam um rendimento 100% e todo o seu calor seria convertido em trabalho. Então, nós teríamos umas máquinas perfeitas, onde tudo que nós colocarmos lá nelas alcançaríamos. E foi isso o nosso resumo da segunda e da terceira lei dinâmica.